Vamos então dar continuidade à nossa caminhada aqui com os livros poéticos, e agora, a partir da obra de Valtair Miranda, Fundamentos da Teologia Bíblica, a gente vai falar um pouquinho sobre salmos, cânticos diversos. As canções, deixa eu ver aqui, isso, as canções e orações cantadas durante séculos pelos judeus foram colecionadas no livro de Salmos. São salmos de vários tipos, individuais, coletivos, de confissão, arrependimento, louvor e adoração. Não sei se você já reparou que as pessoas não costumam falar Salmo capítulo 1, Salmo capítulo 2, Salmo capítulo 3, porque fala o que? O Salmo é um inário, então Salmo de número 1, Salmo de número 2, Salmo de número 3, certo? Não seria Salmos, não? Não, Salmos é o nome do livro, mas estou dizendo que é o seguinte, a pessoa, em vez de falar Salmo capítulo 3, ela fala Salmo 3. Pois não. Seria eu falar Salmo cântico? Seria cântico também? Bem, assim, a ideia é de uma coleção de hinos. Só que quando você fala cântico, se você fala inário, se você fala cântico no dia de hoje, você vai confundir o leitor. Você vai falar, abra aí no cântico, abra aí no inário, a pessoa vai ficar perdida, entendeu? Exatamente. Os salmos eram vistos como uma orientação para a adoração e para o aprendizado do relacionamento com Deus. Por meio deles, o Filho de Deus expressa alegria, desapontamento, raiva ou outras emoções. É meio que assim, o indivíduo está recorrendo aos salmos para expressar aquilo que ele sente, aquilo que ele pensa, de positivo ou de negativo. E os salmos serviam ainda para incentivar a reflexão e meditação sobre a obra de Deus feita em favor do seu povo. Eles podem ser classificados em 4 categorias: louvor, ação de graças, súplica e sapienciais. Então, nesse contexto aqui, os salmos eles serviam, inclusive, para que as pessoas, elas, ao mesmo tempo que aprendessem sobre Deus, elas também engrandecessem a Deus, assim como para que elas abrissem o coração e ao mesmo tempo clamassem pela intervenção de Deus. Então, um material que servia para chamar Deus para uma determinada necessidade ou rasgar o verbo com Deus diante de algum tipo de aflição. Beleza? Quanto às categorias, louvor visavam ao reconhecimento da soberania de Deus, como o Salmo 8. Então, o Salmo de louvor é aquele que fala que Deus é isso, Deus é aquilo, bota Deus lá em cima. Fala. A gente viu só quando tu falou louvores, ação de graças. Louvor, ação de graças, súplica e sapienciais. Então, falamos de louvor. Visavam o reconhecimento da soberania de Deus, como o Salmo 8. Ação de graças. Ensinavam a gratidão a Deus pelas dádivas recebidas. Poderia ser um salmo individual, como o Salmo 9, ou coletivo, como o Salmo 124. Então, os salmos nessa condição de inário, ele passava o livro de salmos, né, com essa condição de inário, ele servia tanto para orientar o cântico, quanto para ensinar por meio do cântico, quanto para a expressão dos sentimentos do adorador por meio do cântico. A súplica ensinava a confiança na ajuda de Deus enviada aos que precisavam dela. Então o indivíduo está sofrendo, ele está no aperto, ele está no perrengue. Então vamos adorar a Deus por meio de súplicas. Então vamos pegar poesias em forma de apelo. Socorre-me, Deus, certo? Então algo mais ou menos nessa praia.
No âmbito individual, podemos citar o Salmo 10, já no coletivo, o Salmo 12. Sapienciais. Os salmos sapienciais ensinavam a perceber e acatar a vontade de Deus. O Salmo 119 é um dos mais conhecidos. É aquele do tipo, olha, você quer ter uma vida tranquila, quer ter uma vida equilibrada, segue por ali, entende? E aí você vai, aí através dessa adoração, desse cântico, dessa celebração, você ao mesmo tempo que está abrindo seu coração, você está cantando, entoando um louvor, você também está ensinando. Trazendo para o nosso contexto nos dias de hoje, essa deve ser a proposta da música na igreja. A música na igreja, ela é ensino, se não é, deveria ser. Eu estava conversando com o Fernando, deve ter, acho que, não sei se foi semana passada ou retrasada, eu acho que foi semana passada, sobre uma música do David Keelan, que eu mesmo gosto demais. Poderoso Deus? Não, isso aí é Antônio Cirilo. Este é o som da tua noiva, este é o som da tua igreja, apaixonada, fascinada. E aí o refrão diz, vem Jesus, né? E aí vai, vem Jesus, vem dançar. Ou seja, é como se assim, a igreja fosse uma noiva, Jesus o noivo, e a igreja está chamando Jesus para uma dança, para um baile, uma coisa mais ou menos assim. E aí eu estava falando com o Fernando, eu acho a música bonita, entende? Mas eu entendo que para um momento de culto, seria mais importante uma coisa mais pedagógica para ensinar. Algo que falasse sobre quem é Deus, sobre quem é Jesus, sobre quem é o Espírito Santo, o que Ele faz. Porque a ideia de dançar com Jesus é muito subjetiva. Tipo grande? Essa música, assim, apesar de ser uma música de adoração, mas observa bem, grande é o Senhor e digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Para a gente aqui não diz nada. A gente deduz que está falando de Jerusalém e do Monte Sião. Tá entendendo? Mas agora, o ouvinte que está no culto, assim, o cara que mora na rua da gente, o cara que está frequentando a igreja, essa parte não diz nada para ele, entende? E a música na igreja precisa educar. Não, assim, não sei se dá para entender, eu não estou nem atacando a música do David Keelan e nem estou atacando a música do Ademar de Campos, eu só estou dizendo que quando você pega esse trecho aí, você não diz nada para o cara comum. Entende? E às vezes não é nem só o ímpio não, tem gente que não sabe sobre os montes de Sião, tem gente que não faz a associação de Jerusalém com Sião. Saltando pelo monte. Embora saltar pelos montes é uma citação de Cantares de Salomão, o meu noivo, o meu amado, né? Ele vem saltando pelos montes, entende? Aí o que acontece? Porque nessa época, tanto da música do David Keelan quanto essa, né, ela surge num período em que havia um movimento nas igrejas da questão do coração apaixonado por Jesus. Tudo era apaixonado nesse tempo. Agora deu uma arrefecida, mas era mais ou menos assim. Então, a música não é apaixonado por Jesus? era tudo apaixonado, todo mundo era apaixonado naquele período. Então o que acontece? Nesse contexto aí, se eu não me engano, foi até na época que o G12 estava na febre, e assim, nesse período se falava muito de Jesus como um amado, né? A igreja como noiva, dando uma linguagem de Jesus e a igreja como o noivo e a noiva de Cantares, e fazendo aquela analogia da intimidade, entende? Da paixão, daquela coisa todinha, ou seja, nós precisamos ser assim com Jesus. Eu até entendo a intenção da época, de deixar a gente meio que assim, vidrado ali, colado, aquela coisa todinha, mas assim, essa questão, como se a gente fosse apenas emoção, não é um negócio assim muito legal. A questão quem é você em Deus? Quem é Deus em você? O que Jesus fez por você?
O que é ser ressuscitado com Cristo? Sabe, que você está em Cristo. O que é estar em Cristo? Então, assim, algumas coisas que, assim, o louvor na igreja deveria ter essa ideia. É como, por exemplo, a música para entretenimento, ela até pode existir, mas agora para culto. Então, seja, por exemplo, a música secular é para entretenimento, a gente sabe. Mas a música evangélica, se ela for para entretenimento, ela não é para culto. Você bota na festa, você bota na festa de rua, tu tá entendendo? Você bota um negócio assim. Agora, para o momento de adoração, tem que ser algo que ao mesmo tempo que você vai botar o seu coração para fora, mas algo que você vai aprender e vai sair. É como se fosse uma pregação cantada, fosse uma aula cantada. Então a música sagrada, ela tem que ter essa função, porque ela não é uma coisa assim, quero colocar o meu coração para fora, né? Só que assim, para a igreja deveria ser diferente. Então havia uma intenção aqui, como por exemplo o Salmo 119, a ideia é de orientar, é de ensinar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A gente deve lembrar que naquele período não tinha postes como nós temos hoje, certo? Que você tem o caminho todo iluminado. Mas o que acontece? Você tem a lâmpada para o pé, que você está vendo cada passo, e a luz para o caminho, que daqui você tem uma noção mais ou menos do que está lá na frente. Então, essa é a função das escrituras, e o cara usa isso, né, usando o alfabeto hebraico, para explicar para as pessoas a importância da palavra, do mandamento, da lei. Então, assim, e é um salmo. Entende? É uma poesia cantada para adoração, mas ao mesmo tempo ela serve de orientação. Essa é a ideia, e não a música pela música, porque toca no rádio, porque é legal e assim por diante. Não pela emoção. Exatamente, entende? Então, eu, por exemplo, eu tenho esse CD em casa, entende? Já escutei várias vezes no carro, mas agora eu não me sinto à vontade de trazer para a igreja, entende? É nessa hora que o pessoal da música não consegue discernir a liderança pastoral muitas vezes. Por quê? Porque o cara da música, ele pega um negócio que ele acha bonito, é uma música bem executada, tem uma harmonia gostosa, tem um ritmo envolvente, e ele bota porque vai deixar o culto animado. Agora, se você é pastor, cara, tem que pensar no ensino da igreja. Entende? Mas assim, mesmo essa música sendo animada, ainda assim ela renova a sua esperança. Por onde eu for, a tua bênção me seguirá. Isso é bíblico. Entende? Aquela ideia de onde eu colocar minhas mãos prosperará. Né? Se você, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, antes seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Ele vai dar fruto as suas folhas, na estação própria, suas folhas não vão murchar, e tudo quanto fizer prosperará. Entende? Então é aquele caso, por todo lado eu sou abençoado. Até aí está tranquilo. Por quê? Porque assim, é uma música animada, mas ela te dá uma expectativa positiva. Eu ganho pouco, mas o meu pouco é um pouco abençoado. Deu para entender? Então é aquele caso, eu passo lutas e tribulações, mas mesmo assim eu sou mais do que vencedor em todas elas. Eu estava conversando isso até com um amigo meu. Eu, por exemplo, eu vivia numa outra igreja, né, que eu tinha uma renda de coisa de um pouco mais de 4 salários mínimos, e assim, vivia fazendo tratamento de saúde, um monte de coisa, tudo tal. Hoje eu estou numa igreja que me dá 1 salário mínimo, não passo mal, cara, não vou ao médico. Amém. Tá dando para entender? Assim, e assim, tudo bem, não é que eu estou aquela saúde, mas assim, período de pandemia, entende? Um monte de situação, e assim, Até que nos ajudou o Senhor. tá dando para entender? Então o que acontece? Você vê aquela questão da bênção de Deus. Ou seja, antes eu tinha mais dinheiro e gastava mais,
Hoje eu tenho menos, mas eu gasto menos. Olha que coisa interessante. E não é o gastar menos por opção, na questão, vou gastar menos com roupa. Não, é gastar menos com coisa de necessidade. Porque assim, você não vai ao médico por esporte, você vai porque você está mal. Então olha o que é a bênção de Deus. Aí você canta a bênção de Deus, até que tranquilo. Agora, quando a gente canta os negócios que parece assim que, sabe? Essa música que vocês cantaram, aquele grande autor do monte, aquela parte que fala: incendeia, Senhor, a minha casa, a minha igreja. Então, os batistas não convém contar, porque como é que a gente vai mandar o Senhor tacar fogo na nossa casa, na nossa igreja? Não, é muito diferente, não é isso não. Olha só, gente, calma. Peraí, calma. Aos batistões, entende? Porque tem isso, entre os batistas, Fernando, tradicionais, tem os batistões e tem os batistas mais, entendeu? Mais ou menos assim. Então calma, são duas áreas diferentes aqui. Então calma, deixa eu falar com os dois. O que acontece é que assim, Marco, quando o cara canta, incendeia, Senhor, a tua noiva, incendeia a sua igreja, incendeia a tua casa, vem me incendiar, tá falando de avivamento. E eu acho que você sabe disso, eu acho que você sabe, entendeu? Agora, vamos ser sinceros, qual é a base bíblica do incendeia a tua noiva? Tá dando para entender? Já é acesa. Não, mas assim, aquela questão de assim, taca fogo na tua noiva, qual é a base bíblica, tu tá entendendo? Assim, poeticamente eu estou entendendo, e o Marco também tá, mas é que ele está implicando com a música, entendeu? Então, mas daí está baseado lá em Gênesis, quando Raquel quer gerar um filho. Aí acontece, Raquel quer gerar um filho e ela chega para Jacó. Fernanda Brum está cantando para Deus, mas Raquel está falando para Jacó: me dá um filho, senão eu morro. Aí Jacó dá logo fora, né? Por acaso eu sou Deus para fazer isso? Deu para entender? Então, assim, percebam que as pessoas elas usam o texto bíblico, mas é um negócio que assim, o esforço que você tem que fazer para aplicar, não é melhor pegar um texto que está explícito, colocar música e ensinar através daquilo ali? Só que aí o pastor fala, os levitas acham que ele é implicante. Então, eu gosto de pular? Gosto de cantar? Gosto. Eu gosto, cara, eu gosto do barulho, desculpa, Fernando, eu gosto do barulho. Só que é o seguinte, assim, eu preciso ser honesto comigo mesmo, que assim, a música na igreja é para educar, entende? Divertir é outro evento, que a gente vai estar adorando a Deus através da diversão, mas é diversão. O culto, querendo ou não, ele exige o quê? Uma ideia de reflexão sobre a grandeza de Deus. E o que essa grandeza tem a ver, como é que essa grandeza se manifesta no nosso dia a dia, nas nossas crises, nas nossas lutas, né? O visitante, ele vai sendo ensinado através dos louvores. E aí é nessa hora que agora o Marco não vai gostar não. Tem um hino, exatamente, um hino do cantor cristão em que o compositor fala: parou de rir. Se da vida as vagas procelosas são. Você acha que o visitante da minha igreja, lá na segunda igreja batista em Vila Paulina, que mora em Belfort Roxo, tá dando para entender? Que assim, aquele que de repente não tem um ensino médio, não tem, até o que tem ensino médio, quantos de nós estão acostumados a falar vagas na compreensão de ondas? Vaga na cabeça de todo mundo que a gente conhece é estacionamento. Entende? Se da vida as vagas procelosas, procela. Quem usa a palavra procela em algum lugar aí? Ninguém. Aí observa bem, o visitante vem, a gente canta, e às vezes até os membros cantam sem saber. Aí o cara tá lá: se da vida as vagas procelosas são. Pergunta para ele: o que você cantou aí, irmão? Deu para entender? Não, tudo entregarei, o cara entende, ele só não entrega. Então eu não sei se dá para perceber que assim, perceberam que é o seguinte, assim como eu gosto do para a direita, para a esquerda e do incendeia, Senhor, a tua noiva, assim como eu gosto, eu também gosto, né, de contar as bênçãos. E eu entendo a mensagem da música, mas olha, eu entendo a mensagem da música. O visitante não entende. Percebe que assim, essa é a ideia dos Salmos, entende? O livro de Salmos é a maior obra do Antigo Testamento. Pode-se entendê-lo como um reflexo do culto a Deus praticado durante o período do templo judaico. Então,
eu não sei se dá para observar, né, que assim, a gente tem aqui, né, essa instrução em torno do culto, orações, cânticos, adoração no templo, certo? E nisso, os salmos nascem nesse contexto de culto, certo? Para quê? Para orientar o povo e ensinar o povo, certo? Para que as pessoas, elas possam, de um modo suave, serem instruídas. Aí imagina, se a gente tivesse a levada que o povo de Israel teve, um abraço. Agora, se a gente usar a música só como música, pô, é igual que toca no rádio, entende? A gente se distrai, se diverte e tal, mas ou pior, pode ensinar errado, entende? Eu lembro que uma vez um jovem estava cantando, né? O worship. O worship é um estilo, né? Aí o que Conhece acontece? a música deles? Hã? Conhece a música deles? Cara, eu escuto assim uma coisa ou outra, eu não chego ali. Não, sim, já ouvi essa música. E aí o que acontece? A gente precisa o quê? Por isso que a gente tem que ler Bíblia, para ler e filtrar, entende? E você ter essa ideia de ensinar o povo, é isso que a gente tem que fazer. Por quê? Porque senão você pode ensinar errado. Eu vou lembrar de uma situação, um jovenzinho cantando na igreja: não morrerei enquanto a promessa não se cumprir, quem tem promessa de Deus não morre. Eu tenho a fé de Abraão. Só que, por exemplo, Deus prometeu a terra a Abraão, mas Abraão não teve a terra, ele morreu sem ter a terra. Quem possui a terra foi o povo de Israel depois que veio do Egito. E aí eu não sei se eu fui grosseiro, mas assim, eu falei o nome do rapaz, né, jovenzinho: olha, Abraão creu, mas quem pisou foi o povo de Israel. Entende? Aí é a questão, por exemplo, o problema é que muita gente na igreja acha que sabe mais que o pastor, né? Então aí o pastor vai dar uma dica, aí assim, só ouve o pastor que é linha dura. Se o pastor é um pastor de bater papo, não escuta. E aí o que acontece? Canta errado, ensina errado, aprende errado e vida que segue, entendeu? Esse é o problema da gente. Aquela música também fala que o nosso Deus é Deus de perto e não de longe. Não está errado essa parte, porque o nosso Deus é Deus de perto. Já viu que ele é tradicional, né? Então o que acontece? Olha só. Isso uma vez, ele ensinou uma paz uma vez lá no enterro de uma irmã lá. Eu, por exemplo, entendo o seguinte: escrituristicamente, a música pode estar errada, mas teologicamente ela não está. E eu digo por quê? Escrituristicamente, porque na cabeça do judeu, Deus é Deus de perto, Ele está aqui na nossa terra, mas Ele é Deus de longe, Ele vai para outra terra. O judeu pensa, né, o hebreu, né, o israelita pensa que Deus está em Jerusalém, o culto é em Jerusalém, tudo é Jerusalém. Pô, mas agora foi para a Babilônia. Não sou eu Deus de perto, né, e também de longe? Só que esse Deus de perto e Deus de longe acaba sendo perto, porque quando você está na Babilônia, Ele está perto. Se você for para a Síria, Ele está perto. Jeremias foi para o Egito, Ele está perto. Você está em Jerusalém, Ele está perto. Então Ele é Deus de perto. Mas percebe? Quer dizer, o texto fala, não é também, Deus também não é Deus de perto e Deus de longe? Sim. Só que quando o compositor fala, és Deus de perto e não de longe, ele está dizendo que olha, mesmo que eu vá para outra terra, Ele vai continuar perto. Deu para entender mais ou menos o raciocínio? O versículo, aí você começa a ter problema. Por quê? Porque o texto diz, é de perto e é de longe. Mas o sentido do texto, do próprio autor sagrado, é de dizer que Deus está perto. Eu não sei se deu para entender, mas aí é aquele caso. A gente briga assim mesmo, porque é legal, entendeu? Mais ou menos assim. Posso fechar aqui ou... Então beleza.